Mais um episódio do podcast Professores Protagonistas no Ar, o podcast que dá vez e voz aos professores de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Se você trabalha com educação, seja na sala de aula, na gestão, na coordenação, em qualquer nível de ensino, nas capitais, no interior, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, você pode ser entrevistado aqui no podcast Professores Protagonistas. O podcast que nasceu no portal Educação Emocional, na comunidade Professores Importam, para atender um grande anseio de todos os educadores. Falar e ser ouvido sobre o que eles pensam na sala de aula, sobre como eles enxergam os processos, que mudanças que enxergam no currículo, os desafios que só quem é professor sabe explicar, das neurodivergências, de muitos alunos em sala, de prática que não combina com teoria e vice-versa, como é que isso se move? O podcast Professores Protagonistas vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite tem um episódio novo. Toda semana, um professor tem a oportunidade de contar a sua história. E pode ser a sua, tá? Você pode mandar um e-mail ou preencher a sua ficha de inscrição, que fica lá no Instagram do portal Educação Emocional, preencher a sua ficha de inscrição e você pode receber uma ligação nossa aqui para agendar uma gravação com você. Todos os episódios são gravados e vão ao ar na íntegra, não tem corte, não tem nada. Vocês vão ver que a gente toma água, que a gente conversa, que a gente bate papo. Por quê? Porque o professor precisa ter voz. E hoje nós vamos, nesse episódio aqui, lá para São Paulo. Eu estou aqui em Recife, eu sou uma paulistana que mora em Recife, mas vou conversar com a professora Elis Honório, que está na cidade de Estiva Gerbe, lá em São Paulo. Tudo bom, Elis? Muito obrigada por aceitar aqui do podcast, participar do podcast Professores Protagonistas. Tudo bem, Mariana? Obrigada pela oportunidade. Bom, eu vou apresentar a Elis aqui, vocês vão ver que o assunto é daqueles que... A Elis, ela está em várias áreas e daquelas que tem muita coisa para falar. Para começo de conversa, ela é professora alfabetizadora. Tem formação em magistério, pedagogia, especialista em alfabetização e também em alfabetização de adultos. Especialização em musicalidade na educação, em jogos na educação, em psicopedagogia, em neurociência educacional, cognição e comportamento, em educação socioemocional, ela tem a certificação em educação emocional integral pelo portal Educação Emocional e está cursando agora a área de neurociência clínica, reabilitação cognitiva e motora. Elis, será que se o professor ganhasse pelo tanto que ele estuda, chegava no salário do médico? Porque você estuda, Deus. Hein? Eu acho que ia passar. Eu acho Talvez que ia passar. Até mais. Muito mais, porque o professor, ele é um eterno curioso, né? A gente está sempre buscando novidades, buscando coisas novas, metodologias novas, tudo que é novidade, tudo que pode ajudar em sala de aula, a gente busca e estuda, tudo. Sim. E quanto tempo você está na educação já? Você sabe que desde que eu faço magistério, eu dou aula. Eu comecei a fazer o magistério, e aí, quando eu tinha lá 18 anos, no próprio magistério, nós temos a obrigatoriedade de fazer estágio. Sim. Então, na época do magistério, eu já fazia estágio em escola infantil, na cidade de São Paulo, né, educação infantil, e eu sempre gostei, sempre achei um barato, sempre fui ligada em questões culturais, questões históricas, aprendizado, sempre foi de mim isso. Gostar de aprender e procurar aprender. Eu sou meio CDF, literalmente. E você sempre esteve aí em Estiva Gerbe? Essa é a sua cidade? Não, na verdade não. Eu nasci na cidade do lado aqui, que é Mogi Guaçu, só que eu vivi já em São Paulo, já vivi em Curitiba, já vivi um tempo em Fortaleza e também tive um tempo na cidade de Lisboa, em Portugal. Todas essas cidades eu tive oportunidades com a educação, seja na educação infantil, seja na educação de adultos também. Eu também gosto bastante de fazer treinamento de adultos e aula em faculdades também. E o que você percebeu? Mais diferenças ou mais semelhanças nessas cidades, na área da educação? Você sabe que eu estava do lado de lá primeiro, né, nas grandes cidades.
E quando eu resolvi voltar para o interior, há uns 15 anos atrás, que eu voltei para cá, por escolha mesmo, por ter uma vida mais tranquila, mais calma. Eu achei, na minha cabeça, eu achava que a educação do interior era uma educação mais avançada, porque a gente estava sempre reclamando, né, da educação de São Paulo, dos grandes centros, que era uma correria, e que nós estávamos sempre atrasados, o nosso currículo está sempre atrasado. Porém, quando eu cheguei aqui, eu tive um baque. Aqui no interior, a educação é muito mais atrasada, mais lenta, com mais dificuldade do que se eu fosse comparar o aluno de uma escola dentro da cidade de São Paulo com o aluno de uma escola aqui da minha cidade, por exemplo. Por quê? O que você enxerga que termina nisso? Por que ué, uma cidade menor, por que não é mais Pois é. fácil? Por que não anda mais rapidamente, na tua visão? Menina, você sabe que desde que eu cheguei aqui eu fico buscando essa informação? O que acontece que o interior, quando a gente está num grande centro, a gente imagina assim, poxa, o interior é muito mais fácil, né? A política, a organização da cidade, mas eu acho que isso é que dificulta, é justamente ser menor, porque aí são muitas questões, muitas crenças, né? Não sei se eu posso chamar assim de crenças culturais dos moradores da cidade. Então, eu cheguei a uma conclusão de que quando você está sempre no mesmo mundo, no mesmo lugarzinho, você não aprende que você pode galgar lugares novos, metodologias novas, informações novas, você também não pensa que é possível. Você não acredita que aquilo pode ser além. E então o pessoal aqui, eu sinto isso, até com os alunos. Nem sempre a gente reforça aquele aluno, porque a gente acha que talvez ele não vai ser capaz, que não tem essa necessidade toda. Enquanto que em São Paulo, eu vivi muito em São Paulo, enquanto que em São Paulo, como não dá tempo, é assim, né? Não dá tempo, a gente tem que fazer. Então não tem desculpa. Então, a criança entra no ritmo do aprendizado, ela aprende mais, ela aprende melhor, apesar da gente achar que não, mas ela aprende muito melhor, por quê? Porque o cérebro dela está muito mais ativado com informações diferentes. E aí, quanto mais você ativa o seu cérebro, melhor você aprende. Então, eu sinto isso. Não sei se eu posso estar errado, mas na minha concepção, eu acho que é isso que acontece. Quanto menor o lugarzinho, mais fechadinho, sabe? Mais difícil de você trazer coisas novas para aquele lugar. E em Fortaleza e Curitiba, você também trabalhou como professora alfabetizadora? Trabalhei em Curitiba, foi pouco tempo, em Fortaleza também foi pouco tempo, eu trabalhei mais na área do turismo, de treinamento, né, que eu também trabalhei com turismo, e Curitiba eu já senti uma diferença, eu já senti que o ensino lá é um pouco mais dedicado do que, por exemplo, no estado de São Paulo. É um ensino mais dedicado. Agora, Fortaleza não. Fortaleza e São Paulo tá ali. Tá ali, né? Fortaleza tem reconhecidamente um ensino bem puxado, né? Inclusive, É. assim. E Lisboa também? Não. Lisboa, você foi professora em Lisboa? Lisboa, eu fui numa época para ficar um tempo lá, minha irmã, né, morava lá, e eu fiquei um tempo lá em Lisboa e aprendi um pouco lá, e trabalhei também na parte de treinamento de turismo. Ah, O que tá. não lidei com a educação em Lisboa, porém, eu visitei escolas, né, eu tive contato com o pessoal de lá, visitei escolas, fui numa outra vez, numa outra oportunidade também, cheguei a visitar a Universidade de Coimbra também, fiquei encantada com o lugar, e aí é uma cultura completamente diferente do Brasil, inclusive no ensino também. Se a Sim. gente for discutir aqui, vai longe. Quer dizer, então, a educação estava aqui, o turismo entrou, mas a educação voltou. No meu caso foi. Ou nunca saiu, né? Ou a educação talvez nunca tenha saído Você da sabe sua que quando eu trajetória. entrei no turismo, foi muito aleatório, né? Foi numa oportunidade, assim, eu estava trabalhando numa escola em São Paulo, uma escola grande em São Paulo, e aí apareceu lá um processo seletivo, eu, curiosa que sou, né? Para saber se eu sabia, se eu seria capaz, foi mais nesse pé. Eu acabei entrando e passando no processo seletivo. Mas aí, o que aconteceu? Apesar de ser na área de turismo, eu migrei para o treinamento do turismo. Então, eu fui instrutora
porque era o que eu gostava, né, de ensinar. Então, eu entrei na parte operacional, né, porém, eu migrei para a parte de treinamento da companhia aérea e foi uma experiência maravilhosa. Foi aí que eu busquei também trabalhar com educação de adultos, que é muito diferente da de criança. Sim, sim. E você tem a especialização em alfabetização de adultos e Sim. alfabetização infantil. Isso. Também tem muita diferença. O que é que mais te chama a atenção aí em termos de trabalho do professor? Eu acho que de trabalho do professor está ali, porque a dedicação e a busca de informações é a mesma, porém muda a forma de trabalhar, a didática de ensino, né? Quando você lida com a criança, o cérebro da criança ele funciona de uma forma, enquanto que o cérebro adulto ele já está formado, ele já tem novas informações. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mostrar para aquele cérebro a curiosidade e a importância de aprender aquele ensinamento que você está praticando com ele. É um pouquinho diferente, é um pouquinho mais trabalhoso, eu acho, lidar com adulto do que com a criança. Mas eu gosto do mesmo jeito. E os desafios? Podemos falar sobre isso? Então, a gente vê que a educação faz os seus olhos brilharem, mas a gente É também tem uma verdade. realidade dos desafios, né? Professores que escola com estrutura, escola sem estrutura. Quais são os seus maiores desafios hoje e que você, poxa, gostaria que fosse diferente? Qual que você resolveria primeiro? Eu acho que, não sei se eu posso falar da questão da BNCC, posso, né? Claro que Eu pode. sinto que o maior desafio meu hoje é dar aula, é justamente dar aula. A gente tem tanta coisa para fazer além de dar aula que cada vez que chega uma mudança no calendário para algum treinamento interno, a gente fala assim, meu Deus, quando que eu vou aplicar o conteúdo que já estava no meu planejamento? Então, o que eu acho que o maior desafio, no meu entendimento do professor, tem a questão salarial? Claro que tem. Tem a questão de valorização, inclusive de respeito à nossa classe? Também tem. Porém, eu sinto que o professor, ele se desdobra muitas vezes para poder dar aula, muito mais do que qualquer outra coisa. Porque a nova BNCC, ela atrapalhou um pouco, né? A progressão, atrapalhou a progressão automática, para mim atrapalhou. A nova BNCC, ela veio repaginada como uma solução, né, muito bonita, toda a questão socioemocional, que é uma coisa que entrou na minha vida para sempre, mas ela acabou dificultando um pouco o trabalho do professor, porque tem horas que a gente fica um pouco perdido, olha, eu tenho que fazer isso, mas eu também tenho que fazer isso. E aí você fica um pouco perdido. Então, você toma uma E aí decisão. termina fazendo tudo menos da aula. Menos Você da não é a aula. primeira professora que fala sobre isso aqui no podcast, não. Essa é uma reclamação constante dos professores, que inclusive falam assim: olha, a gente preenche tanto relatório e só não dá aula, né? A Janise Trevisol já falou sobre isso, a professora Amanda já falou sobre isso, vários outros, o professor Tiago já falou sobre isso, vários outros professores sempre pontuam isso, e essa parece que é uma questão no Brasil inteiro. Um excesso de burocratização que acabou engessando o trabalho do professor, porque, afinal de contas, o dia continua tendo só 24 horas. Pois é. E você sabe que mesmo as ATPIs que a gente tem para poder fazer esse trabalho, elas não são suficientes. Não dá tempo. No final, você se desdobra mesmo, traz para casa. Por isso que o trabalho do professor, ele é um trabalho, muitas vezes a gente romantiza esse trabalho, né? Sim. Romantiza porque gosta, por que a gente gosta de dar aula? Porque transforma. E ver a transformação da criança, do adolescente, do adulto, acaba trazendo aquela sensação, né? Aquela sensação boa para a gente de que aconteceu. Então, o aprendizado realmente é uma coisa muito maravilhosa que acontece no nosso cérebro. Depois que eu estudei a educação socioemocional e a neurociência, que eu compreendi melhor como isso acontece no nosso corpo, eu fiquei mais apaixonada ainda pela educação, por conta disso. Porém, o professor, ele sofre de todas as partes, né? Ele é o único em sala de aula,
mas ele tem cobrança da gestão, cobrança do Estado, cobrança da comunidade, cobrança dos pais, cobrança de todos. E dos Porém, é estudantes. só ele. É só ele. E ali com o estudante. Então, é um pouco injusto. Não bate, a conta não fecha. A conta não fecha porque é muita cobrança para pouco apoio, É né? verdade. E como é que você vê nos processos de alfabetização, inclusive, o uso das novas metodologias? Porque isso mudou muito, né, de uns anos para cá, né? E vem mudando. Antes a gente tem várias formas de alfabetização e essas novas gerações se adaptam melhor a essas novas formas de alfabetização ou não? Ainda o que estava funcionando era aquela cartilha caminho suave, que nem pode mais ser dada. Pois é, a cartilha não pode ser dada, mas eu fui alfabetizada com ela. Eu também. Eu Eu também. fui alfabetizada com a Caminho Suave, e detalhe, eu fui alfabetizada com escrita manuscrita, né? Não com a escrita de forma, ou bastão, ou de imprensa, que agora tem vários nomes. Então, na minha opinião, aquilo lá funcionou. Então, como que eu vejo as novas metodologias? Eu acho que a gente tem que pegar o que funciona de cada um, né? Para poder aplicar de acordo com o aluno, porque o aluno, ele tem aluno que tem facilidade em algum conteúdo, tem aluno que tem dificuldade, por exemplo, na motricidade, que aí você vai usar a questão motora com ele, tem aluno que tem dificuldade no raciocínio lógico, tem aluno que tem dificuldade na parte emocional. Então, para mim, eu sempre lido com o conhecimento como bagagem mesmo, que eu vou, sabe, aprendendo e é daquilo ali na minha prática diária, o que que eu consigo aproveitar, o que que é bom para mim. Eu sempre procuro assim, o que que dá certo aqui para mim, porque cada aluno é um caso, e cada ano é um caso, e cada turma é um caso. Por isso que para mim não tem que ser um padrão, né? A didática na educação, eu aprendi isso lá no magistério. Eu sinto que na faculdade isso não é tão trabalhado. Mas a didática na educação é justamente isso: é você juntar conhecimentos e criar você, o professor, criar a metodologia melhor para aquele aluno, né, para aquela dificuldade, né? Porque tem aluno que segue e vai, e tem aluno que você precisa de um pouquinho mais de tempo, tem aluno que você precisa se dedicar um pouquinho mais, tem aluno que você precisa da ajuda dos pais, que é outra situação, e tem aluno que você precisa da ajuda da equipe multidisciplinar, a famosa equipe multidisciplinar, que é a psicóloga, a psicopedagoga, né? O A neurologista. psicologista, o neurologista. Bom, vamos separar aí esses dois assuntos polêmicos: família e a neurodiversidade. Pois é. Que ambos juntos têm muita influência, mas separados também são hoje desafios constantes para os professores. Ou a participação ativa da família, que nunca é um problema, mas muitas vezes hoje a forma como essa família está participando não é a correta, porque a família hoje, ela, em alguns casos, ela não respeita mais o trabalho do professor, ela não entende, ela quer que a alfabetização seja rápida, do dia para a noite, a gente tem uma pressão que as crianças já tenham que ser bilíngues, trilíngues e fazer tudo ao mesmo tempo, então ela já quer que tudo aconteça ali na hora, feito mágica, ou então ela não participa. E nas cidades do interior a gente ouve muito essa queixa, parece que os familiares, infelizmente, não participam, às vezes, das reuniões, nem para ganhar, nem se for para falar do Bolsa Família. Então, começando aí pelas famílias, quais são os desafios aí na sua cidade, na sua trajetória, e que mais te chamam a atenção? Você sabe, é engraçado, né? O primeiro ano, os pais vêm em peso. O segundo ano diminui um pouquinho. E o primeiro ano, na primeira reunião, eles vêm em peso. Na terceira reunião, já vem metade. Aí, no segundo ano, é um pouquinho menos. Quando chega no quinto ano, vem 2, 3, no máximo. Então, o que que eu percebo? Eu falo assim, o pai, ele realmente deixou essa responsabilidade total na mão do professor.
e ao mesmo tempo, eu também olho com empatia essa questão dos pais, porque nós temos também aqueles pais que trabalham e Sim. que a empresa não facilita para eles. Eu já passei por isso. Eu já perdi reunião dos meus filhos porque na minha empresa eu não tinha essa chance de poder sair para poder ir na reunião dos meus filhos. Então, aí é o que eu falo, é a comunidade, né? Então, a escola, ela deveria ser responsabilidade de todos. Não aquela coisa assim, ó, esse daí não é meu filho, o problema não é meu. Não. Na verdade, a gente deveria ter essa questão, essa preocupação com todos, igualmente. E os pais, os professores, os políticos, os policiais, né? Toda a questão social, toda a sociedade envolvida. Então, quando acontece isso, dos pais se saírem, não participarem da escola, como que o professor fica? Abandonado, Sim. né? Porque Mas ao ele mesmo tempo cobrado, mas esse pai para cobrar ele aparece. aparece, principalmente quando tem uma nota baixa. Eu acho Sim. interessante essa questão, porque quando o aluno diminui a nota, eu vejo isso até, não com os meus pais, mas, por exemplo, na sociedade, com as minhas colegas. Se o filho delas diminui a nota, meu Deus, isso é um problema. Por que que o professor diminuiu a nota, né? Então, nós também ainda estamos engessados com a questão da nota, que Sim. nem sempre significa se o aluno aprendeu ou não. Agora essa família ela quer, e nem sempre significa que esse aluno aprendeu ou não, até porque a gente tem uma aprovação automática. Total. Porque ela também, mas ela também não quer, ela hoje ficou uma relação um pouco confusa, né? Porque assim, o Total. aluno passa, mas ele não aprende, a família quer que ele passe, e se ele passar, tá tudo bem, mas se a nota tá baixa, porque vai refletir que ele não aprendeu, ela se importa, mas se no final ele passou, tá tudo bem. Tá confuso isso. Tá confuso, Sabe é aquela, confuso até pra explicar. sabe aquela história assim? Ah, mas em casa ele não é assim? Sim, É isso. É isso. Então, assim, em casa, o pai, para a sociedade, ele mostra um filho perfeito. Apesar que dentro de casa ele sabe que não é. Quando nós temos filhos aqui, a gente sabe. Cada filho é uma história, cada filho é uma conversa. Entrou na adolescência, então, meu Jesus, né? Deus nos acuda. Então, apesar dele saber disso, mas eu sinto que a sociedade vive muito na aparência, né? Ela não está preocupada com o aprendizado dela, a família não está preocupada com o gerenciamento para transformar, por exemplo, aquela família mais feliz, mais saudável. Então, tudo é uma aparência. Então, se tem a questão das notas, vamos nos preocupar com as notas. E nem sempre a nota valida. Além de tudo, nós temos as avaliações externas, que são as avaliações do governo. E, além de tudo, nós temos a questão do IDEB. Então, o IDEB baixou, a, a escola recebe menos, né? A cidade recebe menos. Então, isso. é uma cobrança tão fora do normal que eu, que já sou fora do eixo, me atrapalho todo. E olha que eu sou boa de lidar com diversidade, mas mesmo assim, para mim é uma loucura, porque não faz sentido. Então, a gente passa o aluno que tem dificuldade. Por que que eu acabei esse ano voltando para a alfabetização? Porque eu cheguei lá no quinto ano e eu vi alunos não alfabetizados. E o que é pior, esses alunos passaram para o sexto ano, para o Fundamental 2, não alfabetizados. Então, é uma coisa, na minha cabeça, tão absurda, uma falta de responsabilidade de quem? De quem? Né? Porque a gente tem uma lei que diz que o Estado é responsável pela educação formal da criança até os seus 14 anos. O Estado é responsável, mas o Estado não cumpre. Então, No aonde que final, vai? ele vai passando, a gente deu o título, mas não entregou o conhecimento, mas se esse conhecimento não foi adquirido, não foi assimilado, a gente vai passando e dá um atestado. É como tirar um. É como comparecer a um trabalho, é como receber sem trabalhar.
né? É Como um mais ou menos funcionário isso. fantasma. Muitas vezes esse aluno ele é remunerado como se ele fosse um funcionário fantasma. Não que, às vezes ele nem vai à escola, mas não é nem falando, mesmo o aluno que vai e não aprende, ele também passa de ano. Isso realmente, você tem muita razão nesse ponto. O Estado falha nessa responsabilização com a aprendizagem do aluno, porque a escola não é um título. A Não, escola, a escola é um uma ambiente de fase. formação humana. É uma fase, né? E a É, escola hoje, e assim, até pouco tempo, até 15, 20 anos atrás, vamos colocar assim, nos professores era para ensinar o beabá, ok? Agora já não é mais, agora virou assistencialista. Então, a sim, gente tem que prover aquele aluno de todas as formas. Eu não vou julgar o que é certo e o que é errado, eu falo na minha questão de sala de aula. Então, quando eu voltei para a alfabetização, eu coloco uma meta assim na minha cabeça. Eu falo, peraí, na minha sala eu vou fazer de tudo para esse aluno não ir para o segundo ano atrasado, para não passar do segundo, para não passar do terceiro, porque hoje a nossa lei é assim, ele tem do primeiro ano até o terceiro ano para ser alfabetizado. sim, É um tempo longo. E a gente também tem a janelinha no cérebro da criança, sim. né? Que ela acaba seguindo padrões de comportamento. Então, se ela já começa um padrão num aprendizado muito lento, que ela não precisa se esforçar, desde o começo, ela vai entender aquilo desde o começo. Então, se ela chegar lá no terceiro ano não alfabetizada, acabou. É o quarto ano assim, é o quinto ano assim. Aí lá no terceiro ano, a escola, a gente vai se preocupar, né? Vai falar, puxa vida, então vamos agora procurar uma psicopedagoga, um neurologista, vamos ver o que está acontecendo. E as neurodivergências são diversas. Ela pode ser física, ela pode ser biológica, ela pode ser mental também, mas ela tem Ela pode ser vários tipos. combinada, ela Ela pode ser pode ser combinada, combinada, que é um fator mais ainda. Então, eu sinto que a escola virou, sabe, assistente social, sim. né? Ela virou assistente social, porque hoje, por exemplo, mesmo quando a gente aciona o conselho tutelar para um determinado caso, a situação não é resolvida. Então, a Teve que escola, acionar o conselho tutelar? sim, já aconteceu na escola de acionar o conselho tutelar. Já aconteceu na escola da gestora aí na casa da criança buscar a criança, que não ia para a escola. Esse é um caso, a criança que não vai para a escola. Mas tem outros casos também, né, de crianças que sofrem, né, com a família, que é outra situação. É outra Então, situação. então, assim, não existe um alinhamento. Eu acho que esse alinhamento é todo romantizado. Ele existe, mas ele não funciona. Então, na prática, lembra que a Janise falou? Eu assisti todas as suas entrevistas. A Janise disse assim que existe um centro de apoio psicológico para o professor, mas ninguém achou até hoje? Sim, Também não achei. Pode ser que tenha, mas talvez ele seja tão pequeno, né, que não dê conta da demanda que também nem é divulgado. E começa daí. Então, o professor ele é cobrado para tratar muito bem o aluno. O professor trata muito bem o aluno, mas o professor uma meta. Ele não tá ali de cuidador, né? Ele tem uma meta. No meu caso, a criança precisa ser alfabetizada, é uma outra situação, né? Mas ele é cobrado para o bom tratamento da criança, ele é cobrado para a criança ser alimentada, ele é cobrado para a criança que sofre bullying, que a gente tem toda essa questão na escola também, que para mim é uma questão muito mais de família do que de escola, né? Então, nós vivemos hoje uma educação muito mais de aparências. Eu sei que eu sou um pouco radical para falar, mas é uma verdade. Ela é muito bonita por fora. Então, o que que eu faço com toda essa informação? Eu faço o meu melhor. Não adianta eu ficar reclamando. Então, eu, dentro de sala de aula, eu procuro fazer o meu melhor. Eu estou sempre buscando os pais para conversarem, seja para uma conversa boa ou para uma conversa não muito boa. Eu estou sempre envolvendo os pais nas minhas conversas,
que também não é uma prática que as pessoas acham normal, né? Para que ficar chamando o pai para conversar? Eu acho importante chamar o pai para conversar, porque o aluno não é o mesmo que em casa. Ele não é o mesmo, ele é diferente na escola. Aí a gente cai naquele outro problema. Nem todos os pais vão. E muitas Nem vezes os pais que vão não ouvem. acontece também. E acontece também do pai não aceitar muito o que você está falando, não. Uhum. Ele fala assim, nossa, mas eu conversei com ele e tal, acontece de tudo. E aí Mas, a gente não está nem falando do caso de bullying. Aí a gente entra numa outra questão muito polêmica que você tem se aprofundado cada vez mais como professora, que é a convergência da educação com as neurociências. A escola, geralmente, é o primeiro lugar, ou muitas vezes, né, é o primeiro lugar em que as neurodivergências mais sutis são percebidas. Né? Porque se ela é uma neurodivergência grave, se a criança tem TEA, nível de suporte 3, não verbal, os pais vão perceber até antes de colocar na escola. Se ela tem uma deficiência motora, que ela não anda, os pais vão perceber antes de colocar na escola. Mas se a criança não pula como deveria, não escuta como deveria, não escreve como poderia estar escrevendo, não presta atenção como deveria, isso muitas vezes só será percebido na primeira vez na escola. só. E aí me diz assim, acontece com você o que a gente escuta muito, assim, ó, os pais não aceitam. É como se falasse, o pai falasse, não, mas esse é o problema da escola. É você que não está sabendo ensinar. Então, acontece. Mas sabe o que acontece também? Acontece do professor perceber que a gente tem um olho muito, muito treinado, sabe? Então, Sim. acontece do professor perceber, avisar a gestão e a gestão falar: calma, não é o tempo. Calma. Então, mas aí aí a gente entra num outro problema, porque É, essa outra, educação que é você uma bem loucura, colocou, amiga. essa educação que você bem colocou, que é uma educação que ela é muito bonita no papel, ela tem uma série de lacunas na formação dos profissionais. A gente tem a lacuna da competência socioemocional, a gente tem a lacuna das neurodivergências e a gente tem a lacuna da formação de líderes também. Né? Também. Então, aquele líder que não escuta. E aí tem aquela régua que não combina. A régua que eu estou usando para medir não é a régua que se encaixa, né, no que eu tenho na minha escola. E aí a gestão não escuta. E o professor fica como? E muitas vezes a gestão escuta, mas ela não consegue ir além. Tem isso também, porque ela também Tem, precisa do suporte, né? Além, sim. acima dela. Então, uma escadinha são vários níveis que, se eles não estiverem em harmonia, a coisa vai continuar do jeito que está. Porque o nosso problema, ele está muito mais em formar uma comunidade que pense no bem daquela criança, porque se a gente for falar em educação infantil, a gente está pensando numa criança, certo? Que está lá desde a creche, educação infantil, e alfabetização e ensino fundamental 1 e 2, ok? Que é a obrigatoriedade, depois ensino médio. Então, se a gente tem que pensar no bem-estar comum como rega, como roga a BNCC, a gente tem que estar com todos envolvidos. Né, aquela escola, aquela frase, a escola é um ambiente de gente, feito por gente, para gente, se tornar gente. É muito, vivo, não é uma regrinha que é aquele padrão que você segue um processo de fábrica, né? Apesar da gente falar muito que a nossa educação é, como eu falo, de produção, linha de produção, né? Mas não é verdade. Mas não é verdade. Então, nós temos aí muitos professores interessados, muitos professores querendo fazer a diferença na vida do aluno. E aí, ele também tem, às vezes, a gestão boa, que escuta, mas que também não consegue dar o caso além. Então, como eu estava dizendo, às vezes a gente vê a criança com uma situação, né? Que pode ser qualquer uma, a gente avisa aquilo, e essa providência
deveria ser o quanto antes. Porque o quanto antes eu ajudo aquela criança, melhor fica para o desenvolvimento dela. Como você disse, dependendo da neurodivergência, os pais já percebem antes da escola, dependendo, eles não percebem, né? E aí, isso passa para o próximo ano, passa para o próximo ano. E aí a coisa vai acontecendo e vai seguindo. Então, nós temos aí, muitas vezes, ensino fundamental 2, né? Que, ao meu ver, são crianças, pré-adolescentes, mas são crianças, mas muitas vezes já são recebidos lá como se soubessem tudo, porque a gente separou, né? Ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Antes era uma situação só, mas agora nós separamos. Então, o grupo é diferente. Então, os alunos já recebem aqueles alunos de Fundamental 2 como se eles já estivessem preparados completamente para aquela fase. E como se eles nem fossem mais crianças. Em preparação, como se nem fossem mais crianças e como não estivessem mais em preparação. Receberam o título. Isso. Então, já sei de tudo. Só que os alunos chegam lá, muitas vezes, não alfabetizados, e segue, né? Porque como que o Fundamental 2 vai resolver? Não resolve. E aí segue. No e aí Fundamental 2, com a quantidade de conteúdo, não dá, piora. É muito conteúdo. Eu falo para os meus alunos, eu falo que eles estão só num pedacinho, que cada ano é um pedacinho que eles vão aprender novo, né? Uma coisa nova que vão aprender. E que eles precisam estar treinados, né? Treinados. Você sabe o que aconteceu na escola? Eu vou contar um caso. De uma mãe reclamar que a filha escreveu demais, estava com dor nos dedos. E aí? Pois é. E aí, reclamou. E se você estiver, você agora está na parte da universidade, né, Mariana? Mas se você entrar na sala infantil, hoje, da educação primeiro ano, né, fundamental 1, a gente eles não escrevem nem acho que 30% do que eu escrevi quando eu estudei. Eu vejo Não isso. escreve, entendeu? Então, assim, e reclamam, porque a gente nem entrou no assunto, mas nós temos a questão da tela atrapalhando completamente o aprendizado dos alunos. Sim, nem entramos no assunto. Mas uma Né? coisa que a gente vê hoje, até pensando nas metodologias, né? Hoje você tem uma série de jogos pedagógicos que você responde ali na tela e tal, e consegue, mas você não escreve mais, né? Não tem mais a coisa de você fazer. Hoje você já tem provas objetivas. A gente só tinha a prova de marca X, né? Que as provas de teste. Depois do ensino médio e já ali no vestibular, já prestes a entrar na universidade. Hoje você já tem isso no início do fundamental, porque as crianças não escrevem mais, porque a gente vivencia isso mesmo, reclama-se de ler e de escrever. E a avaliação externa chega no primeiro ano assim, avaliação de leitura. Então, é só múltipla escolha. E aí o professor lê e o aluno responde, coloca lá o que ele pensa. Eu falo assim, como a gente faz uma avaliação dessa, que aí é entendido como se fosse uma forma de interpretação, né, do que foi falado. Então, como a gente faz uma avaliação dessa por um aluno que a gente entende que ele só vai aprender após os 3 anos do ensino fundamental 1, mas a gente já cobra ele como se ele soubesse ler e escrever. Como a gente coloca para uma sala de aula 7 livros didáticos? 7. Às vezes 8 livros didáticos. Sendo que o aluno sequer lê. Então, é uma coisa... O aluno não está lendo nem o paradidático. Amiga, é uma coisa assim, sabe, Mariana, que eu falo, meu Deus, tem que ser ninja. A professora tem que ser ninja, ela tem que ser doida mesmo para poder fazer acontecer. Porque nós somos cobrados para usar o livro didático, detalhe, tem que usar o livro didático, todos os livros didáticos. E aí nós separamos, né? No primeiro ano, nós separamos geografia, história e ciências, no primeiro ano. Então, eles já têm um livro separado para isso, um livro separado para a língua portuguesa e um livro separado para matemática.
E muitas vezes tem outros livros, porque chegam tanto material, acho que em determinada época se reclamou que não tinha material. Então, hoje chega tanto material que eu não consigo usar. E eu Ou sou seja, cobrada para usar o material. é No cobrada. aluno que não sabe ler. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Pensando na situação da alfabetização e pensando na situação da progressão, da aprovação continuada, né? Dessa aprovação automática, quer dizer, como é que fica esse sentimento do professor que sabe que aquele aluno não está preparado, mas passa? Eu fiquei, assim, todos esses anos que eu vivenciei essa situação, eu fiquei frustrada. Então, cada ano que eu entro na sala de aula, eu entro com uma meta. Sabe, eu entro com uma meta. Dependendo ali da disciplina que eu estou apresentando e do meu trabalho, eu entro com uma meta. Então, esse ano, a minha meta foi o meu currículo, eu olho o currículo da cidade, que eu também sou dessas, que eu acho que a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que saber o que está fazendo, né? Então, eu busco o currículo da cidade, estudo o currículo da cidade, então, o que o currículo espera de mim para o primeiro ano? E eu faço aquilo acontecer. É assim, que o meu modo de trabalho. Porque o professor, talvez muitos professores não saibam, mas a gente tem uma lei que defende que o professor decide a sua metodologia em sala de aula. Ele decide. Isso está em lei. É que são tantas coisas acontecendo que muitas vezes a gente vai se esquecendo dessa situação. Então, eu posso decidir em sala de aula o que eu vou fazer, né? Como eu vou fazer, mas eu preciso seguir, claro, né? Um planejamento, um currículo. Então, como aqui na cidade a gente tem um currículo, eu sigo o currículo da cidade à risca. Mas eu quero te dizer que os livros que são apresentados não seguem o currículo da cidade. Eles são mais fraquinhos. Então, a gente tem, hoje, esse ano aconteceu isso comigo. A gente tem um currículo bem preparado, como você fala, né? Aí eu falo que a educação ela é muito bonita. Então, o planejamento é muito bem feito, o currículo é muito bem feito, e belezinha. Só que aí eu tenho que seguir o material do Estado. O material do Estado é fraco. Fica numa lenga-lenga, sabe? Demora. Então, eu sigo o material, mas eu sigo também o currículo da cidade e eu vou conforme a minha turma me deixa, né? Se a turma está evoluindo, eu continuo evoluindo. Se a turma precisa de um pouco mais de atenção naquela situação, eu também dou um pouco mais de atenção. Mas eu preservo, principalmente, o pensamento, o raciocínio lógico. Então, eu trabalho muito com eles essa questão do jogo, e a nova BNCC, agora ela tem a BNCC com pensamento computacional. Pensamento computacional, E isso. eu também faço isso com eles. O pensamento computacional, que é um comandinho por vez, né? Eu Isso. brinco, eu faço muito com eles na questão das direções, sabe? Direita, esquerda, à frente, atrás. Eu faço muito esse joguinho com eles. Uso muito material concreto com eles. Vou falar do concreto. Uso muito material concreto com eles, mas também coloco eles para pensar, sabe? Dou muita situação, problema, assim, eu falo, nossa, mas e se fosse diferente? O que a gente ia fazer? Então, eu coloco muito eles para pensar, por quê? Porque eu não quero que eles cheguem lá no quinto ano despreparados, sabe? Mas você se sente só? Você se sente só nessa Eu, ilha diferenciada que você tem atuado? eu já me senti mais só do que agora. Agora eu já descobri que eu não estou sozinha. Eu já tenho aí alguns professores que também pensam assim, também estão preocupados com o desenvolvimento do aluno, o aprendizado do aluno, né? Porque o professor, imagina, ele chega, igual eu disse, ele chega no começo do ano com o currículo para ser aplicado. Então, tem muitos professores hoje preocupados com essa questão, mas tem muitos professores que deixa acontecer. Vai do jeito que dá. Ah, e esse aluno aí não tem mais jeito. Eu já escutei muito isso, professor.
Ah, esse ali não tem mais jeito, é só passar, deixa passar. E vai passando. Deixa Então, passar porque esse problema não é meu, e mesmo quando esse problema é meu, eu já ouvi isso de professor, assim, esse problema ele não vai ser meu o ano que vem, mas mesmo quando esse problema é meu, eu não posso fazer nada. Eu não posso às fazer vezes nada. não pode, A às vezes não determinação é pode. que ele seja aprovado. E aí, mesmo que eu queira fazer alguma coisa, eu não consigo. Isso, É o isso que eu disse. é muita frustração. Né? Como é É, que fica a mente desse professor de lidar com essa frustração? Porque a gente diz hoje que os alunos não sabem lidar, né? Tem essa reclamação geral de que essa é uma geração que não sabe lidar com frustração, não aceita perder, não sabe lidar com as perdas, mas também lidar dessa maneira com a frustração. Olha, você tem que aceita que dói menos. No caso de alfabetização, não deveria ser a regra, né? não deveria ser regra, mas aí a gente tem, é o que eu disse, a gente precisa ser uma comunidade. Então, a Uhum. gente precisa ser o professor, precisamos da equipe multidisciplinar, mas que ela funcione, não só que ela esteja lá presente, ela precisa funcionar, né? Precisamos do envolvimento dos pais. Muitas vezes a escola não quer o pai envolvido, porque os pais hoje, eles não querem. A maioria dos pais, eles falam, mas isso daí eu não entendo. E quando o pai chega para mim e fala assim, olha, eu não sei ensinar, eu falo, poxa vida, mas você não consegue ensinar a escrever vaca? Entendeu? Então, acontece muito Esse pai diz o comigo, quê para você? sabe? É uma situação assim, a lição de casa não vem feita, e aí o aluno, mas minha mãe esqueceu, ou a minha mãe não sabia o que era para fazer. Aí eu falo, mas não é a sua mãe que está estudando, é você. Então, assim, são valores que eu acho que a gente deixou de trabalhar na escola, principalmente a educação socioemocional, que eu vim descobrir tardiamente que era uma coisa que me incomodava, mas depois que eu descobri e fiz a formação da educação socioemocional, depois eu fui aprender com a neurociências e fui compreendendo melhor como que funciona o aprendizado, que eu acho que me trouxe toda essa bagagem. E, graças a Deus, tem outros professores assim também, que estão Sim, preocupados. Quando sim. a gente fala assim que a educação vai ter problema, que vão faltar professores e tal. Eu concordo que isso já estão faltando. Aqui na cidade mesmo, faltam professores, principalmente específicos, faltam bastante. Mas aí entra numa situação assim, ó. É a questão da valorização, né, do professor. Nem todo professor se dispõe a ganhar muito pouco. E com o Sim. específico, ele tem essa situação, né, de hora-aula. Então, nem sempre vale a pena. Então, a cidade tinha que se mexer, porque é uma obrigação do Estado. Então, a gente coloca muito cada um no seu papel, mas qual é a obrigação do Estado? De maneira geral, a escola, como um processo de humanização, né, um local também de desenvolvimento humano, obviamente não é uma coisa extremamente complexa, porque nós estamos falando de contemplar as diferenças, a individualidade na coletividade. Mas as formações docentes também não pensam muito nessa forma, né? A gente vem aí de um processo mesmo de fabril, né? Como você usou esse termo, assim, olha, vamos fazer. Todos os alunos têm que fazer a mesma coisa, da mesma maneira, no mesmo tempo, na mesma época. E aí a régua que é isso, a régua diz, olha, mesmo que os alunos não façam, a gente vai dizer que os alunos fazem. Pois é, E aí nós estamos falando dos alunos típicos. Nem pois é. chegamos à questão dos alunos atípicos e dos professores atípicos, porque quando a gente mergulha no universo das neurociências, a gente vê também que muitos de nós, adultos da nossa geração, somos ou seríamos considerados atípicos, ou somos considerados atípicos hoje, mas quando a gente abre a boca para falar, diz assim: mas na minha época não tinha nada disso. É verdade. Na minha época não tinha nada disso, isso é novo. Agora tudo é TEA, agora tudo é TDAH, tem uma medicalização, todo mundo quer tomar um remédio e não precisa, e etc. Como é que o estudo das neurociências, que você tem mergulhado, tem contribuído para lidar com essa romantização da educação?
Porque quando a gente estuda esses processos de desenvolvimento, a gente sai do castelo da educação, aquele castelo maravilhoso onde tudo funciona, a gente vê que por dentro O ele bicho não é bem pega. assim. Mas tente deixar perder a motivação, porque É isso é muito assim. importante, porque senão você vai sofrer uma desilusão que vai te tirar da educação. E você ainda está na educação. Como é que é a neurociência que está fazendo isso por você e de que maneira? Eu percebi que a gente falha muito na questão socioemocional. Como boa estudante que eu sou, professor é um estudante eterno, né? Então, você vai vivenciando, você vai estudando, você vai passando pela vida. Hoje eu tenho 51 anos, então já vivi bastante, muitos perrengues e muitas alegrias. Então, eu fui percebendo ao longo da vida que eu errei muito comigo, com meus filhos, que eu poderia ter feito diferente. Por quê? Porque quando você vai chegando à maturidade, você começa a reparar, comparar, né? Você fala, nossa, eu fiz isso, eu fazia assim, mas agora eu não concordo mais, eu sou diferente. E isso Sim. me fez buscar uma alternativa. Foi aí que eu cheguei na educação socioemocional, que fez assim comigo, ó. Eu falei, agora eu entendi aonde eu estava errando. Então, quando o que a educação socioemocional, ela faz com que a gente se conheça, principalmente. Eu acho que o grande aprendizado é esse, é você se conhecer, você ter um autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, parece um negócio absurdo, mas nada mais é de que o que eu gosto, o que eu não gosto. Assim, o que é bom para mim, eu quero. O que não é bom para mim, eu não quero. E a vida fica mais simples. Então, depois que eu estudei a educação socioemocional, a minha mente foi se abrindo e eu fui querendo aprender mais, querendo aprender mais, querendo aprender mais. E a educação socioemocional, ela tem muito a ver com o sistema límbico do cérebro, né? Uhum. Então, quando você chega na neurociência, você entende que a gente tem a parte racional, a parte emocional e a parte mais primitiva não, primitiva do cérebro. E quando você percebe que o seu comportamento, as suas decisões, tudo que você faz na sua vida é o seu sistema emocional que determina, você fala, puxa vida, Talvez quanta ele não coisa seja o que determina, mas com certeza ele está envolvido e ele o tem um tempo peso muito todo. grande que não pode ser desligado ou simplesmente deixado de lado, né? Assim que a gente diz, a gente não tem um botão de liga e desliga das emoções, né? Olha, E o oitenta e cérebro nove também por é cento emocional. O é, comportamento também é emocional. é verdade, 89% do nosso tempo, ele é determinado pelo nosso sistema emocional. Então, depois que eu aprendi e quis me aprofundar, que neurociência não é só o cérebro, não, tá? Neurociência é o corpo inteiro, tá? É, Nós temos aí, foi como eu disse no começo, questão física, questão biológica, que tem a ver também, às vezes a criança, ela é neurodivergente por uma questão biológica, por sim, uma disfunção hormonal. sim. E aí ela acaba tendo consequências no seu comportamento, que aí tem a ver com a questão mental, mental e comportamental. Então, quando você aprende tudo isso, a sua mente se abre, você se gosta mais. E a partir do momento que você se gosta mais, você também sua vida melhora, tudo melhora em você. Suas decisões melhoram, seu comportamento melhora, seu relacionamento melhora. Você se esforça para ter relacionamentos com pessoas que, por uma questão, eu vou falar emocional, mas orgulho, você não queria mais conversar, sabe? Aí você repensa e fala assim, nossa, mas que bobagem, né? Que bobagem. Então, depois que eu cheguei nisso tudo, eu consegui transformar. E foi isso que me fez querer mais estar na educação, querer me envolver mais com a educação. Porque quando você se transforma, você quer transformar o outro também. Quando você vê que a gente está equivocado, né? Fala, puxa vida, eu percebi que eu errei. Você também pode perceber. Né? Na neurociência não, no estudo psicológico existe o estudo da
do Big Five. Como chama? Sim, as competências do Big Do Five. conceito de Big Five, isso é um estudo psicológico de lá de 1900 e bolinha, né? E ali naquele estudo, eles estudaram comportamentos mais comuns de todas as pessoas. E aí nós chegamos nos 5 principais, que é por isso que é chamado de Big Five. Mas o que eu quero dizer é assim, é que qual é a conclusão disso tudo? É que não existe o certo e errado. Existe cada pessoa, ela vai mais por aqui e menos por aqui. E é preciso respeitar. E quando você percebe que você é assim também, você se conhece melhor. Então a gente deixa de ser radical e começa a ter mais equilíbrio, a consultar, a conversar, a chegar no meio entendimento, a perceber aonde você errou e também perceber onde as pessoas erram. E tá tudo bem. Então, acho que esse final, assim, tá tudo bem, é que me motiva. Porque eu não tô 100% certa, eu não tô 100% errada, eu tô no caminho. Querendo o quê? Uma vida melhor. Querendo fazer com que as crianças, os alunos meus, aprendam melhor, que eles cheguem no final do ano muito preparados para a próxima fase, que é o segundo ano, porque aí a professora da próxima fase, ela vai poder preparar muito mais coisas. Ela não vai precisar voltar no básico, né? Que se ela recebe uma turma que tem 2, 3, 5 atrasadinho, atrasado não é a palavra, mas o que eu quero dizer é que não está acompanhando o mesmo nível da turma, né? Ela também se atrapalha, todo o processo dela. E isso deveria ser um pensamento comum. Por que deveria ser um pensamento comum? Porque a gente trabalha com o aprendizado. Mas cada um precisa buscar o seu melhor. Cada um precisa entender qual que é o seu equilíbrio. O que que é bom para mim, o que não é bom para mim. O que eu quero na minha vida, o que eu não quero na minha vida. Por isso que eu acho que eu acabo me motivando sempre, porque eu compreendi como que o nosso cérebro funciona. Estou aprendendo, né? Que é um eterno aprendizado. Estou aprendendo como ele funciona, como o nosso cérebro ele tem consequências no nosso comportamento e no nosso funcionamento biológico, que é uma coisa que eu acho que a gente deveria aprender mais lá no ensino médio, fundamental 2, sobre a questão hormonal, que a questão hormonal, ela pesa na nossa saúde e no nosso comportamento também. Essas coisas são tão distantes, né? Assim, eu acho que a gente ainda tem muito, muito que se falar sobre isso, porque até a própria saúde emocional na escola, a gente escuta que isso não deveria estar na escola. Uma bobagem. E óbvio que a escola é um lugar onde os professores, você só pode ser professor se você não gosta de ensinar, nem deveria ser professor, e você tem que aguentar tudo, quem mandou escolher, e que a educação tem que vir de casa, mas a gente esquece que estamos todos em desenvolvimento, num desenvolvimento coletivo, e que empatia, por exemplo, não vem na água, né? Eu não consigo. Não, tem que treinar, tem que Tomar um aprender e copo treinar. d'água, mas a gente está num processo, acho que, social, de querer tudo na hora, entregue, não é nem mastigado, já é deglutido, né? Assim, essa Mariana, urgência parece a régua da aprovação automática, né? Assim, ó, eu quero tudo pronto, então eu quero todo mundo alfabetizado, mesmo que não esteja, e eu quero dizer que todo mundo é empático e responsável pelos seus atos, mesmo que não sejam. você quer ver uma coisa? Você ouvir de um professor ou de uma gestora, qualquer coisa, quando o aluno está com determinado problema, você ouvir assim, olha, isso daí é lá na sua casa. Aqui você veio para estudar. Então, isso o que acontece na sua casa não é para acontecer aqui na escola. E aí é tão antagônico, porque eu, como adulta, se eu tenho uma briga na minha casa, eu não passo mais o dia bem. Ninguém. Não é? Ninguém. Em compensação, se eu estou bem em casa, ok, meu dia vai ser tranquilo. E se lá no meu trabalho eu tiver uma confusão, eu vou chegar na minha casa também, eu não vou ficar bem. A gente Não. reflete. Então, como que a gente cobra de um ser humano pequeno, criança, que ainda não entendeu
ainda não compreendeu toda essa dinâmica aí de emoção, de biologia, de hormônio e coisa e tal, como que a gente cobra dele um comportamento 100% racional, sabendo Que nem existe. Que que nem não existe. tem, Isso é pior para mim. Que que nem não existe. funciona. E não funciona. Elis, para finalizar, diante de tantos desafios, qual é o recado que você pode deixar para que outros professores continuem exercendo o seu papel protagonista nessas situações? Eu digo assim para os que estão começando, tá? Eu falo, não desista, porque o professor ele faz muita diferença na vida do aluno. E toda vez que você for se dirigir para um aluno por uma situação diversa, uma crítica ou um elogio a alguma coisa, você precisa se lembrar que esse aluno vai lembrar de você para sempre. Então, qual é a memória que você deixa naquele aluno? Então, eu digo para os novos estudantes de pedagogia, estamos precisando de estudantes de pedagogia, estudem, se esforcem, siga o planejamento, porque no final vale muito a pena. Elis, muito obrigada. A gente poderia continuar, olha, Eu aqui falo horas e muito. horas e horas, mas é uma delícia ouvir você falar da sua trajetória, do seu protagonismo e de como você faz a diferença. Agradeço muito, viu, a sua participação e a gente se encontra na comunidade Professores Importam. Amém. Obrigada, viu? Tchau, querida. Bom, tchau, gente. Olha, se essa conversa toda aqui com a Elis Honório fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e participe também. O portal Educação Emocional, o podcast Professores Protagonistas, a comunidade Professores Importam, ela tem um único objetivo: levar mais conhecimento interessante para pessoas interessadas sobre o desenvolvimento humano, sobre a humanização no ambiente escolar. Somos todos seres em evolução, como estava dizendo aqui a professora Elisa. A gente não vai receber, eu sempre digo isso, a gente não vai receber um diploma de ser humano 100% formado, muito menos na escola. E mais ainda, temos que dar vez e voz a todos que fazem a escola. É para isso que existe o podcast. Então, participe, conte a sua história, seja também você um professor protagonista aqui no canal do portal Educação Emocional. Até a próxima, tá?